Inclusive, esse ano, a palavra que eu escolhi para que aconteça é organização. Eu fico apaixonada, eu fico envolvida, eu levo pra vida toda alguns livros, mas eu fico com preguiça de começar. Eu vou gostar muito desse livro. Ele tem cara de ser um grande 5 estrelas. E aí o que eu pensei em 2023, pra ver se eu consigo entrar de fato nesse gênero, eu pensei em ler autoras. Oizinho, eu sou a Aya. Hoje eu vim aqui conversar com vocês um pouco sobre minhas metas de leitura que eu tenho pro ano de 2023. Eu sempre costumo fazer, principalmente a quantitativa, que é uma meta que eu gosto de acompanhar. Esse ano também vai entrar. Então eu separei uma listinha com 10, tá aqui tudo anotadinho, ó, pra dividir com vocês, pra que eu possa me organizar um pouco melhor e perceber melhor o que eu tô lendo. Inclusive, esse ano, a palavra que eu escolhi pra que aconteça é organização. Então eu acho que o fato de eu estar traqueando um pouco as metas vai me ajudar muito também no lado da leitura. Então vamos começar pela primeira meta, que é a meta quantitativa. Ano passado, em 2022, eu coloquei 80 livros. Quem acompanhou aqui os vídeos de lidos, viu que eu penei um pouco para concluir, certo? Porque eu percebi, fazendo a contagem de leitura, que a minha média de leitura por mês é 5 livros. A vida tá acontecendo e eu consigo ler diariamente, são 5 livros. Às vezes eu leio mais, tem mês que eu leio 2 livros, 1 livro. Então, a partir desse número que eu consegui analisar de 2022, eu coloquei 65 livros, porque daí eu sempre coloco um pouquinho a mais, que é pra eu poder me esforçar um pouquinho a mais e entender que o hábito de leitura é uma coisa que eu quero pra mim diariamente, continuar tendo diariamente. Então eu coloquei 65 livros, eu também dei uma diminuída no número por conta da segunda meta, que é ler mais clássicos. No ano de 2022 eu me propus a ler muitos livros que estavam em lançamento, que estavam sendo bem falados, que estavam sendo... E tava aí, né? A galera tava curtindo ler, falar sobre, e eu fui nessa onda, eu amei, eu me diverti muito. Tiveram alguns que eu não gostei, inclusive tiveram muitos que saíram nos piores do ano, mas também tiveram muitos que eu me surpreendi, saíram até nos melhores do ano. Só que quando chegou o final do ano, eu senti uma lacuna nessa parte de ler um pouco mais de clássicos, que é uma coisa que eu amo. Não vou deixar de ler os livros hypados esse ano, só que a diferença é que eu vou tentar optar mais pelos clássicos em alguns momentos. Inclusive o ano já começou, a gente tá aqui em janeiro de 2023 e eu já li exatamente isso, hypados e clássicos, e é exatamente essa misturinha que eu quero fazer, porque no ano de 2022 tiveram meses que eu não li nenhum clássico, e aí eu queria mudar um pouco isso, mas por gosto pessoal mesmo. Então tô muito animada pra tirar os meus clássicos encalhados da estante e ler e conhecer as histórias, porque verdade seja dita que às vezes eu fico com mais preguiça de começar o livro do que necessariamente ler o livro. Quando eu começo a ler, eu fico apaixonada, eu fico envolvida, eu levo pra vida toda alguns livros, mas eu fico com preguiça de começar. Principalmente por conta também da terceira meta, que muito desses clássicos que eu tenho na minha estante, eles são calhamaços. Então, pro ano de 2023, eu coloquei também como terceira meta ler mais calhamaços, porque em 2022 eu li só 3. Pra mim, a minha pessoa como leitora, eu acho pouco, porque eu descobri que calhamaços eu costumo me envolver muito. Só que, mais uma vez, eu fiquei com preguiça em 2022 de começar alguns livros. Tanto que os calhamaços que eu li eram calhamaços mais de leitura contemporânea, leitura atual, né? Que no caso é Crescent City, Uma Vida Pequena, livros assim. Então acabou que os clássicos nenhum eu peguei, e aí em 2023 eu queria mudar isso. Então é realmente continuar lendo o que eu costumo ler e gostar, mas ler intencionalmente alguns livros que eu tenho parados na minha estante. Então meio que, assim, se a gente for englobar, né, essas metas, eu diria que é ler alguns livros encalhados na estante. E outra coisa que eu até não coloquei aqui na minha meta, mas esse ano eu decidi que eu vou ler livros, só livros que eu olhe e pense assim, eu vou gostar muito desse livro, ele tem cara de ser um grande 5 estrelas. Aí óbvio, terão momentos que eu irei me decepcionar, terão outros momentos que eu irei acertar muito, porque o que aconteceu em 2022, quando eu decidi ler muitos lançamentos, livros que estavam sendo falados, é que eu peguei muitos livros pra ler que eu pensava assim, será que eu vou gostar? Ah, vou ler pra descobrir. E aí, alguns, infelizmente, eu não gostei muito. Então esse ano eu decidi que eu só vou comprar livro e ler livro que eu olhe e pense, meu Deus, eu vou amar. Cada ano a gente vai seguindo nossos gostos, né? Então esse é meu mood pra 2023. Vamos então para a quarta meta do ano. Na quarta meta do ano eu coloquei ler 70% dos dias. Ou seja, eu tô usando agora esse ano o Notion, que inclusive minha editora que tá aqui assistindo foi quem criou. E se você tiver interesse, eu vou deixar o link aqui na descrição. Ele é um Notion super organizado, é um Notion pago. Ele tem biblioteca, coisa mais linda. Então lá dentro tem o hábito, o tracker de hábitos.
hábito, que é comum também, né, nos planners da vida, mas o dela a gente pode configurar e mais do que isso, a gente depois que faz todo dia, dá o check ali, você consegue ter uma visão geral do final do ano e entender quantos % você fez de determinada atividade no ano. Então, por isso que eu coloquei em porcentagem. Então, eu coloquei 70% do ano eu gostaria de ter lido. Então, em 365 dias, ou 6, não sei exatamente quantos dias vai ter 2023, eu quero estar 70% desses dias com leitura feita no dia. Então, nem que seja 5 páginas, 2 páginas, 10 páginas, o importante é eu pegar um livro pra ler, até pra eu não deixar os meus hábitos ir embora, que é uma coisa que eu quero manter comigo em 2023. Pra ser bem sincera, tá? Esse aqui eu acho que não vai ser tão difícil de concluir, porque eu faço lives todos os dias de leitura e tal. Então, é um hábito que meio que eu tenho naturalmente. E quando eu não leio na live, eu geralmente leio de manhã quando acordo ou um pouquinho antes de dormir. Então, sempre dá pra encaixar. Mas eu realmente queria ver o quanto, assim, no meu ano eu estaria lendo. Então, eu tô bem animada pra ver essa porcentagem no final do ano. Em quinta leitura, eu coloquei como meta continuar lendo asiáticos. Em 2022 foi um mundo, um universo inteiro que eu entrei. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal que é ranqueando os livros asiáticos que eu já li e que eu queria ler, né? Então, eu mostrei mais alguns outros títulos por lá. Depois nós temos agora A Polícia da Memória, com a Yoko Ogawa, que é um dos livros que eu mais amei de ler. Inclusive, no últimos lidos que tem aqui publicado no canal, eu falei um pouquinho sobre ele. E esse ano de 2022, eu quero continuar fazendo isso porque acho que não era, assim, uma novidade pra mim, mas que eu não sabia. É que eu me encontrei nesses livros, eu acredito muito por conta da minha descendência e não coincidentemente eu me encontrei mais nos livros japoneses. Eu conseguia ver coisas que aconteceram na minha infância, situações que eu vivi, até realmente formas de lidar com sentimentos, as relações. A minha vida, a minha família, no geral, ela é muito mesclada, assim, entre o Brasil e o Japão. Então, conseguir ver esse outro lado que eu ainda não tinha conhecido nos livros foi muito legal pra eu entender um pouco mais, assim, como funciona a minha cabeça, como funciona a minha família. Então, foi muito interessante conhecer. Então, eu quero continuar lendo asiáticos no geral, mas estarei muito mais focada na literatura japonesa em 2023, no caso. Se você gosta desse conteúdo, desses assuntos, dessa literatura, pode ter certeza que a gente vai ter muito por aqui no canal. Sexta meta, eu coloquei concluir as listas criadas. Aqui no canal aberto, eu não divulguei nenhuma lista para 2023 de leituras, livros que eu quero ler. Porém, contudo, todavia, lá no meu Catarse, que se você ainda não conhece, eu vou aproveitar aqui esse pequeno momento para fazer minha propaganda. Por apenas R$5 você tem um plano AIA. Também vou deixar aqui no box de descrição e vou deixar no primeiro comentário fixado, caso te interesse. Eu postei 2 listas de livros que eu quero ler em 2023. A primeira é 35 clássicos antes dos 35, então não à toa a gente também tem a meta dos clássicos. E o segundo é livros, no geral, assim, que eu quero ler em 2023, alguns livros que estão lá na minha estante há um tempo e eu quero tirar da estante, do não lido da estante este ano sem falta. Então, caso te interesse, por apenas R$5 você consegue acessar esses conteúdos. No caso, os vídeos antigos, se você pagar agora, se você assinar agora, você consegue assistir também. E você também recebe aí os conteúdos, vídeos exclusivos que eu tô fazendo por lá, um monte de vlog de leitura, todos os livros que eu tô lendo, eu tô soltando o vlog de leitura por lá. Então, caso te interesse, tá tudo aqui na descrição e também no comentário, tá bom? Então fica aí o convite para vocês participarem. Depois, 7ª meta, traquear todos os livros comprados. E aí entra de novo a menção ao meu maravilhoso Notion. Eu criei uma aba no meu Notion que é de compras, relacionado somente a livros, porque eu quero traquear o quanto eu gasto em livros, que isso é uma coisa que eu nunca fiz na minha vida. Eu não me sinto culpada pelo dinheiro que eu gasto em livros, muito pelo contrário, eu amo. Continuarei comprando, mas eu quero entender, assim, qual é o valor que eu tenho gastado e mais do que o valor, eu acho que eu quero entender onde eu tenho comprado mais e quais os livros que eu tenho comprado, pra daí entender se eu tô lendo, se tá valendo a pena, se eu tô jogando dinheiro fora. Porque assim, o preço do livro, eu não me importo, eu compro livros em livraria, inclusive. É uma meta que eu tenho aqui pro meu ano, que é continuar comprando livros em livrarias, que é um hábito que eu adquiri no final de 2022, que é basicamente eu acordar, aí eu vou fazer coisa na vida, né, da vida fora de casa, aí eu passo numa livraria, eu olho, vejo qual livro
livro eu quero ler, eu trago pra casa e começo a ler imediatamente. Então, assim, é um hábito que eu adquiri no final de 2022 que eu amei, que eu fiquei assim, é isso, é um pouco equilibrar, fazer minhas compras que eu amo de caixas e mais caixas na Amazon, mas também fazer esse movimento de voltar a ir pra livraria, conhecer sinopses talvez na hora, escolher na hora conforme o seu mood, sabe? Então, assim, eu não me importo de pagar mais caro numa livraria, é uma coisa que eu faço recorrentemente, mas eu também não quero comprar livros que eu não vou ler. Então, por isso que a minha regra pra ir pra livraria, geralmente, é eu comprar um livro por vez. Tem vezes que eu vou e eu quero comprar 2, 3 livros que eu fico com muita vontade de ler. Mas eu sei que, como eu tenho uma livraria perto, no caso lá na minha casa em Belém, né, não aqui onde eu tô agora no Ceará, que eu tô passando as férias, eu sei que se eu quiser terminar, eu vou lá e compro de novo. Eu vou de novo na livraria e compro mais outro livro. Então eu só trago um, a regra é muito clara. Nem que seja um livro que claramente eu vou terminar em 24 horas, eu só trago um pra casa. Então eu tenho me divertido muito e por isso que eu quero também traquear mais os meus livros comprados, por conta disso. Pra eu entender, assim, o tanto que eu ando comprando em livraria, o tanto que eu ando comprando na Amazon, o tanto que eu ando comprando em sebos, o tanto que eu ando comprando em livraria independente. Eu quero entender melhor como funciona esse meu ato de comprar livros, que nem eu falei mais uma vez, né, a minha palavra pro ano de 2023 que eu escolhi foi organização. Então eu também quero organizar essa parte, compreender melhor, deixar tudo muito mais visual. Lá no meu Catarse também eu postei um vídeo em 2022, bem no finalzinho, que foi vendo todas as compras que eu fiz na Amazon e quantos livros eu li e quantos livros eu abandonei ou então estão lá na estante que eu não li. Eu achei legal, só que ficou muito vazio, porque eu só tinha os dados da Amazon. Todos os outros livros que eu comprei na livraria, eu lembrava de um, eu lembrava de outro, eu não lembrava de todos. Então, ficou vazio nesse pedaço. Inclusive, outra coisa que eu gostei muito de ter feito em 2022 foi ter comprado livros no aeroporto. Gente, é um sentimento muito legal. Você entrar e aí você vai pegar um voo, você vai lá na conveniência que tem no aeroporto e você escolher o livro e ler no avião. Sim, o livro é mais caro? Sim, eu gosto da experiência. Eu acho legal, assim, combinar livros com determinadas experiências. Eu guardo pra sempre. É muito louco como eu memorizo melhor a história. Eu consigo sempre relembrar o livro combinada com o que eu tava vivendo. É muito, muito louco. Eu me divirto bastante. É um hábito e um prazer que eu adquiri em 2022. Depois, então, a gente tá em qual meta? Eu acho que é na nona meta. Nona meta, então eu coloquei aqui, ler mais da metade dos livros que eu comprei / recebi. Dos livros que eu comprei, eu acredito que em 2023 eu vou conseguir ler praticamente todos, porque, como eu disse mais uma vez, como eu não tenho feito grandes compras na Amazon e toda vez que eu vou na livraria eu compro um, trago e leio, dificilmente eu acho que eu vou extrapolar, sabe? Os livros que eu comprei com os livros que eu não li. O negócio fica difícil quando a gente vai falar dos recebidos. Então esse ano, se Deus quiser, a gente vai estar com parceria aí ainda com algumas editoras. E aí tem algumas editoras que me mandam livro que eu não solicitei, porque é a forma de parceria deles, eles mandam conforme eles acreditam que eu vou gostar, o que eu gosto muito, porque daí eu consigo conhecer alguns lançamentos que provavelmente eu nem solicitaria, ou então eu nunca nem veria. Então eu gosto quando eles mandam assim, só que acaba que alguns eu leio, outros eu não leio, porque tem vezes que chega um livro, mas tem vezes que chega tipo 5 na semana, e aí eu fico sem saber como lidar. Então eu quero principalmente ficar mais de olho nesses livros que eu recebo. Então quero ver aí ao final do ano de 2023 se eu conseguir ler mais da metade deles. Aí tem outras parcerias com editoras que eu geralmente solicito, eles mandam e-mail, perguntam, tem esse livro, você gostaria de ter qual? Aí tem vezes que eu não peço nenhum, porque eu só peço livro que eu acredito que eu vá ler e que eu vá gostar. Então tem vezes que eu passo meses sem pedir livro, então essa parceria funciona mais tranquilo, porque daí eu já sei qual livro vai chegar e eu acabo lendo 100% das vezes, porque fui eu mesma que solicitei. Então minha meta é tentar equilibrar a vida dos comprados e dos recebidos, porque eu acho que eu nunca vou enjoar de recebidos, não é nem pelo fato de ganhar livros de graça. Eu juro pra vocês, gente, a minha parte favorita é poder conhecer títulos que talvez eu nem sequer passasse pela frente, eu nem parasse pra ler a sinopse, eu nem sequer tivesse visto na vida. Então chegam livros, assim, muito interessantes aqui em casa, e isso é o que eu mais amo de tudo, dos recebidos. E aí, também, uma meta que eu não coloquei, vou deixar aqui como extra, ano passado, no final de 2022, eu comecei a separar uma parte na minha estante, onde eu só colocava os livros que eu li no ano. Então ficavam todos lá, os que eu gostei, os que eu não gostei. Eu comecei a fazer isso a partir do segundo semestre, então não tava muito com todos os livros. E aí, esse ano eu quero continuar fazendo isso. Assim que chegar em casa, eu vou colocar todos os livros que eu li em 2023 na ordem, numa parte assim bem
específica da minha estante pra eu conseguir analisar melhor como tá sendo a minha leitura do ano. Então, tô bem animada. Quem sabe eu não mostro pra vocês aqui um pouquinho dessa estante, como vai ficar mais pra frente. Quando eu voltar pra casa, né? Que agora eu não tô em casa, vou demorar um pouco pra voltar. Por último, porém não menos importante, na nossa meta, nossa 10ª meta de leitura, então, de 2023, eu coloquei, obviamente, uma meta relacionada a um gênero literário. Porque eu acho que é uma meta meio que tá sempre aí na meta de todo mundo aí que é leitor, que é sempre sair um pouquinho da sua zona de conforto, ler uma coisa que não tá acostumado. Então, pra 2023, eu coloquei pra ler ficção científica. Existem 3 gêneros, na verdade 2 gêneros e um subgênero que eu não sou muito íntima, que é a ficção científica, o terror, o thriller eu gosto, mas o terror mesmo é uma coisa que eu não leio e hoje, 2023, a Aya de hoje, não tenho a menor vontade de conhecer e ler. Então, quando chegar o momento, provavelmente eu devo me aventurar, mas hoje eu não tenho vontade. E por último, é um subgênero que é o romance de época. O romance de época eu já tentei ler acho que uns 2 no máximo. Não gostei, não gosto da forma como o livro acontece. Já tentei ler, por exemplo, os Bridgertons. O primeiro até que eu gostei, aí chegou no segundo eu já enjoei. Então, assim, eu acho que eu preciso... O romance de época talvez seja um que no futuro eu vá tentar novamente, mas por hora eu deixei de stand-by, porque, assim, esse ano, em 2022, no ano passado, inclusive, eu tentei também, não consegui. Mas é isso, quem sabe um dia. Então, pra esse ano, eu decidi escolher a ficção científica, que também é um gênero que eu já tentei gostar. Eu gosto de alguns livros de distopias, já li muitos livros de distopia, inclusive, já li, assim, coisa de 10 livros distópicos. 2022, eu tentei ler Fundação, eu tentei ler Duna, eu tentei ler alguns livros que eu não consegui me conectar, assim, não foi. Duna, eu confesso que eu não tentei muito, eu preciso tentar mais. E aí, o que eu pensei em 2023, pra ver se eu consigo entrar de fato nesse gênero, eu pensei em ler autoras. Então, grandes nomes da ficção científica, mulheres, livros escritos por mulheres, que eu acho que talvez, se eu for por esse caminho, eu vá gostar mais, porque daí eu vá me identificar mais, que eu goste mais da escrita. Inclusive, a gente entra aqui num fato que esse ano, por exemplo, eu não coloquei uma meta que geralmente entra, que é ler mais mulheres, porque em 2022 eu percebi, ó, tá aqui escrito, que eu li 60 livros escritos por mulheres, enquanto de homem foram 20. Então, assim, definitivamente é uma meta que eu não preciso mais colocar, porque eu naturalmente escolho ler livros escritos por mulheres porque eu gosto mais. Então eu pensei, por que não seguir por esse rumo em ficção científica? Faz todo o sentido. E aí eu aceito indicações, por favor, aqui nos comentários de livros, grandes nomes, clássicos ou até livros atuais, contemporâneos da ficção científica escrito por mulheres, por favor. Vou anotar todos e escolher ao longo do ano aí pra ler, pra conhecer um pouco mais, porque não é possível, gente, que eu não vá gostar do gênero. Não é possível. Com isso, então, a gente encerra nosso vídeo de metas. Eu espero muito que vocês tenham gostado e que vocês façam metas muito legais pra esse ano. A gente se vê no próximo. Não esquece de se inscrever e deixar seu joinha. Um beijinho e tchau, tchau!